uma noite de sexta-feira, onde eu conheci a maloqueira, que já tava no senso de carreira, só queria deixar ela falar. A gente decidiu que ia pagar, pedimos pro gatinho pra comer no sofá. Agora é só com ela que eu vou ficar. Oh, tá viado, porra! Tem que começar do início. Para aí. Falou, rapaziada, acabou. Falou? Se você gostar, deixa o like. Viu, rapaziada? Eu vou cantar mais música do Vodka One.